Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente, deputado Guilherme Maluf, a abertura do espaço aqui nessa casa. E acho que esse debate sobre a geologia e a geologia como política pública, o setor mineral, é uma coisa que é muito necessária hoje, pelas condições que nós temos no nosso país, pelo que a gente vivencia hoje. E o que vivencia os debates que nós temos nesse próximo século, que tem sido feito no mundo inteiro. É importante a gente ver o que é o geólogo dentro da sociedade, qual que é a função dele. E trazer isso, deputado, aqui para essa Casa de Leis e para o governo do Estado. Acho que a gente, quando teve no debate de construção dessa programação de Dia do Geólogo, uma das coisas que nós vimos é que nós precisamos fazer com que o Estado e o Legislativo ele entenda a função do geólogo. Nós vemos, por exemplo, agora na hora que acontece o terremoto, aí todo mundo lembra do geólogo depois que aconteceu o terremoto. A hora que tem a enchente e o planejamento dos recursos hídricos, depois que teve a enchente, aí eles às vezes lembram do geólogo, ou na hora que está tendo a seca. Só que a geologia ela é fundamental para você ter esse planejamento do Estado. E aí eu acho que vou começar até minha fala por esse detalhe. O Estado de Mato Grosso, até fiz um artigo essa semana falando que o Estado de Mato Grosso tem o maior terremoto registrado na história do Brasil. Terremoto de 6,2. Se acontecesse hoje, os estragos com certeza seriam grandes. Nós temos um ciclo de secas, que inclusive já teve até uma audiência pública aqui nessa casa esse ano, para debater sobre seca, e que o INAU, que é o Instituto de Áreas Úmidas, teve apresentando sobre isso. O Pantanal, na década de 70, teve 4 anos de secas ininterrupta. Foram 4 anos de secas drásticas. E que se acontecesse hoje, na hora que nós falamos de seca no Pantanal, nós falamos de seca em toda a bacia do Pantanal. Onde que chove no Pantanal? Onde que nasce a água que vai para o Pantanal? Aqui. No Planalto aqui de Guimarães, em toda essa região aqui. Então, se teve seca no Pantanal, quer dizer que não estava chovendo aqui. Quais os impactos de uma seca dessa hoje no agronegócio do Estado de Mato Grosso, na produção, na economia do nosso Estado? Hoje, infelizmente, eu acho que me arrisco a dizer isso, o governo não está preparado, e nem o Poder Legislativo, nem o Executivo, debate formas para a gente lidar com essas adversidades da natureza no Estado de Mato Grosso. Existem debates hoje que são feitos sobre a Copa, as obras da Copa e os problemas que se tem nessas obras. Bom, eu acompanhei isso através dos debates que ocorriam no CREA e em vários locais, e uma coisa eu posso dizer: muitos dos problemas que ocorreram poderiam ter sido evitados se tivesse profissionais técnicos responsáveis acompanhando tudo, entre eles geólogos. Nós temos aqui, por exemplo, o viaduto da Cefaz, qual foi o problema lá? Foi o problema de fundação, de não entender o compactamento do solo e todo o processo que tinha ali. As grandes obras precisam de geólogos acompanhando. Os planejamentos urbanos, os planejamentos de uso e ocupação de solo, precisa do geólogo desenvolvendo esses planejamentos juntos. Hoje nós temos a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, não tem um geólogo no quadro da Defesa Civil do Estado. Então, se acontecesse um desastre, nós não teríamos nem para quem perguntar o que aconteceu. Se a gente for olhar outros estados, que nem o Rio de Janeiro, tem um quadro gigantesco de geólogos que fazem parte disso, ou em inúmeras outras situações. Então, nós precisamos entender que é fundamental esse espaço e a abertura para os profissionais técnicos dentro dos espaços de gestão. Então, a gente fala de concurso público, de abertura de concurso público em vários órgãos. E nós falamos também da parte de entendimento da geologia pelo Estado como política. A mineração é um setor também que é a base mais econômica da geologia. E acho que eu nem devo me aprofundar tanto nisso, porque o Carlos Fernandes já aprofundou bastante no tema, mas nós precisamos também hoje de uma atuação muito forte do legislativo nosso, e aí eu acho que a Assembleia Legislativa pode fazer um papel muito importante como interlocutor com os nossos deputados federais e senadores, para fazer, por exemplo, esse marco andar em Brasília. O deputado Nilson Leitão, eu estive conversando com ele essa semana, ele está como um dos relatores dessa comissão do Código Mineral, então ele faz parte dessa comissão. O deputado Fábio Garcia também faz parte dessa comissão. E nós precisamos cobrar disso, que ande lá em Brasília,
antes que nós tenhamos todo o setor nosso, toda a nossa base produtiva mineral comprometida. Então, na hora que a gente traz esse debate da geologia e a atuação dela, agora nessa data, que é uma data comemorativa do Dia do Geólogo, e nós estamos trazendo isso para o Estado para que o Estado realmente abra e o Legislativo também faça a sua parte para que o setor consiga avançar. E isso eu não estou dizendo só para a gente, quanto geólogo, que é bom para a gente, é bom para a sociedade. É bom para a sociedade, por exemplo, quando o governo for fazer um assentamento rural, lá o Intermate, for desenvolver um assentamento, e desenvolver um assentamento sabendo que naquela região você não tenha aquíferos nas rochas, que as rochas não têm potencial nenhuma praticamente de água. Você não consegue ter acúmulo de água nas rochas, então se você botar a família ali, não tem rio, não tem nada, vai passar sede. Isso ocorre, nós temos inúmeros assentamentos no estado que botaram os assentamentos em áreas que não se tem praticamente nenhuma condição de daquela família ter acesso à água. E nós vemos as obras sendo executadas sem ter, às vezes, os profissionais, os geólogos também acompanhando a parte que lhe cabe. E depois a gente vê o resultado de tudo isso. O resultado de tudo isso é o Estado perdendo, ou economicamente, pelas empresas não conseguirem desenvolver o trabalho mineral, ou socialmente e economicamente também por a gente não ter a geologia entendida como uma profissão de Estado, como uma política pública. E eu acho que minha fala fica até mesmo por aqui, e fica um pedido para os representantes que tem aqui do Executivo, para que a gente faça esse debate de se abrir concurso público para as áreas que são afins. Então, nas secretarias que discute geologia, tem que ter geólogo no quadro. Toda secretaria que tenha a geologia envolvida tem que ter geólogo no quadro. E isso hoje não acontece. Hoje, a quantidade de geólogos que nós temos dentro do Estado, muitas secretarias não têm nenhum geólogo dentro do quadro técnico e discute inteiramente políticas relacionadas à geologia. E quanto ao setor mineral, eu acho que esse debate de se montar até mesmo uma comissão para discutir isso, tanto com a sociedade, no sentido do lado mais acadêmico da sociedade, como também as empresas, os profissionais, as associações, e discutir os caminhos legais que nós temos para organizar esses mecanismos, para que o setor avance, isso eu vejo que é uma das ações necessárias. Lembrando que nós temos aí um projeto que está sendo discutido muito no Brasil, e que eu espero que dê certo, que é dessa ferrovia que é para cortar o estado de Mato Grosso inteiro, que a partir do momento que essa ferrovia cortar o estado de Mato Grosso, o estado passa a viver um novo momento de mineração. Esse novo momento da mineração, com a ferrovia, vai permitir com que se explore outros minérios que hoje não são explorados. Hoje, a mineração do estado, ela fica restrita aos minérios que você tem um custo, um valor muito mais alto, então ouro, diamante, e o calcário, que é utilizado muito no agronegócio. Então, por isso que a gente tem esses 3 bens minerais como sendo os mais explorados. Agora, nós podemos ter isso muito mais desenvolvido a partir do momento que a ferrovia cortar o estado. Agora, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso, as empresas de pesquisa mineral cumprem um papel muito importante, e hoje, se nós não fizermos o trabalho, o debate adequado lá no Congresso Nacional, nós corremos o risco de comprometer essa produção mineral, tanto do estado de Mato Grosso como do Brasil nos próximos anos. É isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer também, aproveitar a oportunidade, agradecer todo mundo que esteve participando da construção do Dia do Geólogo, aí da programação, parabenizar toda a comissão, porque essa organização hoje, mesmo a gente tendo aí greve de ônibus, greve na universidade, greve de banco, greve de quase tudo hoje, mesmo assim muita gente compareceu, todo mundo está participando desse debate para a gente conseguir avançar nas políticas. Então, obrigado a todos, e daqui a pouco, depois dessa audiência pública, nós continuamos o debate da geologia, no caso com a fundação do Sindicato dos Geólogos do Estado de Mato Grosso.